Eu acho que a questão da escravidão, do passado colonial no Brasil, está muito melhor resolvido aqui do que nos Estados Unidos, que é uma velha tese do Gilberto Freire e Companhia Limitada. Não que tenhamos uma democracia racial, que não tenha havido violência, ou que a nossa colonização foi de boa, não é nada disso. Isso aí é uma caricatura que algumas pessoas fazem do pensamento conservador acerca da colonização. Mas tá? Vamos voltar aqui. Outro ponto que eu acho que era... A gente não fez live quarta, então muitas coisas da semana ficaram voando, né, Ricardo? Fez a live com o Santos Cruz. Uma coisa que eu queria voltar a falar com vocês é do meu Borba Gato. Meu Borba Gato. Sabe por quê? Eu achei que ninguém ia dar bola pro meu Borbinha Gato. E porra, trending topic. Foi grande. O Borba Gato, ele foi mais pesquisado no Google do que todas as manifestações da esquerda. Sim. E o próprio incêndio da Cinemateca. Que é uma coisa que a gente tem que abordar. Vamos falar aqui hoje de incêndio da Cinemateca. O que aconteceu, né? Eu ia comentar com você. O Rubinho juntou essas peças. O Rubinho falou, tenho aqui na Câmara um projeto de lei que quer alterar o nome de todos os prédios públicos e locais, logradouros em São Paulo, que tenham qualquer referência a escravagistas. Tocado pela Erika Hilton, do PSOL. Aí, um cara do PSOL, que foi candidato a vereador pelo PSOL, com um grupo de pessoas ligadas ao PSOL, tacam fogo no Borba Gato. A reação foi muito pior do que eles imaginavam. E esse acho que é o ponto que eles não imaginavam. A sociedade brasileira não está em... E isso é muito estranho. Porque a direita americana, eu não sei qual o tipo de conservadorismo que tem aqui, que muita gente que ninguém imaginava, no próprio campo da esquerda, eu não estou falando dos nacionalistas, estou falando do Peninha, o Eduardo Bueno, Sim. foram lá e vieram com uma versão, não a versão dos liberais, tipo, você tá errado, você tá falando merda, deixa a porra do Borba Gato aí, que isso é ignorância. E aí, não foi colando, e aí hoje, pra tentar virar o jogo, a esquerda veio com um false flag. Por que eu cravo que a esquerda veio com false flag? Porque não existe um movimento social pró-Borba Gato que vai jogar tinta numa referência do PSOL. Jogaram tinta na Marielle e escreveram Borba Gato vive. As únicas pessoas que poderiam fazer isso seriam os bolsonaristas, mas eles não têm por que fazer isso, porque eles não têm razão pra fazer isso. Sim. Eles estão focados em outras coisas. Tanto que os bolsonaristas nem falaram, mano, no negócio do Borba Gato. Passou aí o Borba Gato e a galera tá falando de voto impresso. Sim. Eles não entraram direito. Quem entrou foi o MBL, alguns liberais e tal, a galera da cultura liberal aqui do Brasil, e algumas figuras de esquerda, como você disse, fazendo um contraponto. Não foram os bolsonaristas. Eles, Borba Gato, olha aqui, esses criminosos, é por isso que o governo Bolsonaro... Não, eles estão focados em outra coisa. Então deve ter sido false flag, sim. Tem cara de false Inclusive flag. a tinta, a cor da tinta vermelha que jogaram na Marielle é o mesmo tom, que é um vermelho meio morto, um vermelho meio fosco, mais claro, jogaram no Marighella. No mesmo dia, o mesmo tom de tinta em dois lugares de referência da esquerda. Tá, então pode ser o mesmo grupo de direita, né? Ou não, pode ser o mesmo false flag sendo tocado, que me parece muito coincidência essas coisas sendo feitas, sem uma motivação. Isso não faz parte nem da tradição dos grupos de direita no Brasil de responderem assim. Eles nunca fazem isso. Nunca fizeram isso na Essa coisa história. de jogar uma tinta vermelha, aí o sangue. E Borba Gato vive. Esse negócio de vive não tem. Também não. Na direita não tem isso. Fulano vive. Né? Marielle vive. Eles usam o vive. Ninguém teve isso. Isso aí, na verdade, é uma reedição das famosas suásticas, né? As suásticas do bolsonarismo. Isso também ficou famoso. Que os bolsonaristas estavam aí botando suástica em tudo que é canto. Né? Botando suástica nas pessoas, botando suástica na igreja, botando suástica no... Os bolsonaristas, que são sionistas, imagina, botando suástica. Mas é isso, é false flag total. Você tocou num ponto interessante. Talvez o pessoal do PSOL tenha pensado o seguinte: a gente vai fazer aqui com o Borba Gato, e aí vai virar uma grande onda, que nem foi fora do país. Então, outras estátuas e a galera vai fazer. Não deu certo. Mas por que não? Deixa eu fazer uma pergunta. O motivo pelo qual... Eu tenho uma intuição, vou dizer com a teoria, uma intuição. Eu acho que a questão da escravidão e do passado colonial no Brasil está muito melhor resolvido aqui do que nos Estados Unidos, que é uma velha tese do Gilberto Freire e Companhia Limitada. Não que tenhamos uma democracia racial, que não tenha havido violência, ou que a nossa colonização foi de boa, não é nada disso. Isso aí é uma caricatura que algumas pessoas fazem do pensamento conservador acerca da colonização. Mas o simples fato é que
a colonização brasileira, ela conseguiu juntar certas coisas. Por exemplo, o português, ele se mestiçou mesmo, ele se casava com as índias, ele tinha relação com as negras, às vezes era relação no abuso, mas às vezes também não era no abuso. Tem histórias engraçadíssimas que você lê em Casagrande Senzala, como por exemplo um senhor de engenho que ele só conseguia transar com a esposa dele quando ele sentia o cheiro da negra que ele gostava. Então ele amava, ele era apaixonado por uma mulata, ele tinha que botar um negócio da mulata pra conseguir o pau subir. É sério, pra ele transar com a mulher dele. E tinham vários ditados que diziam que a mulata era a mulher quente, não sei o quê, que a branca... Ele veio aquelas da mulher trigueira, vai até da Moura, a tese da Moura... Isso, era a Moura... Moura Encantada. Isso, exatamente. Então, essas coisas foram muito importantes para a formação da cultura brasileira. Então, isso fez com que as raças no Brasil se misturassem de um jeito único, diferente dos Estados Unidos. A colonização americana não era assim. Foi uma colonização de raças estanques, muito separadas, com uma segregação muito forte. Quer dizer, aqui no Brasil a segregação nem era tão forte assim, porque você tinha negras e negros que circulavam. Por exemplo, no século XIX, o Brasil foi um país que tinha muitos mulatos em várias posições importantes, né? Tanto que dizia que era o Império dos Mulatos, tinha mulatos em posições relativamente importantes no Brasil. Então, isso aconteceu aqui, não aconteceu nos Estados Unidos. Então, acho que esses traumas lá, eles ficaram muito mais fortes. E outra, esse discurso decolonial, etc., também é um discurso de importação, não é tanto nosso. Não é tanto a nossa esquerda. A nossa esquerda sempre foi muito mais nacionalista e terceiro-mundista. É a esquerda do Nelson Werner Sodré, né? A esquerda do Astrogildo Pereira, a esquerda dos marxistas da velha guarda. É uma esquerda muito mais nacionalista, a esquerda do Brizola. É diferente, não funciona do mesmo jeito. Tanto é que o nosso movimento que mais se assemelhou ao fascismo, o integralismo, era um movimento em louvor da mestiçagem. O Anauê lá é indígena. Sim. Olha só, quer dizer, o nosso fascismo foi um fascismo indianista. O Luiz Câmara Cascudo foi um dos maiores folcloristas da história do Brasil. Um dos maiores folcloristas da história do Brasil, que foi o Câmara Cascudo, era um integralista. Então isso mostra a peculiaridade do Brasil. Quer ver outra coisa? O romantismo, quando veio com o Guarani, aquela história do índio... Daquele índio herói que fizeram. O Peri. O Peri. O Peri que comia a mina branca lá no final. A Cecília. Entendeu? O Peri que era o heróizão, bonitão, pá. Então, assim, é diferente. Não era o cowboy. Não, é muito diferente. Dizer, nos Estados Unidos era um cowboy. Quem é o cowboy? O cowboy é o branco que faz a tomada do oeste. Sim. Não é o índio. Aqui, no século XIX, como você falou, era o índio, era o Peri, era a Iracema, a índia lindíssima, que o José de Alencar também retratou na novela dele. Então, funciona de uma maneira diferente. Isso quer dizer que não existe racismo no Brasil? Não. Isso quer dizer que a segregação racial brasileira não provocou certas consequências econômicas que fazem com que a população negra se concentre nos lugares mais pobres e periféricos? É óbvio que sim. Você vai, por exemplo, em Salvador, isso é nítido. Você chega num bairro rico, você vai, Pituba, não é um bairro ruim, um bairro de classe média. Você circula ali, é muita gente branca. Você vai no Shopping Salvador, que é muita gente branca. Você vai em Paripe, no subúrbio ferroviário, na favela, é muito preto. Então, isso acontece por quê? Porque você tem uma divisão racial, onde as pessoas que eram negras não tiveram emprego depois da escravidão, ficaram ao Deus dará. Houve até uma tentativa da família real, é bom que se diga isso, de tentar acomodar essas pessoas numa estrutura de produção e tal, mas os latifundiários brasileiros não deixaram. Então esse pessoal ficou Deus dará e começou a fazer cortiço. Então foi isso que aconteceu. E por isso você tem os negros favelizados, que é uma realidade no Brasil. Mas as misturas também aconteceram. O modo como a nossa colonização ocorreu é diferente da americana. Então eu acho que isso explica muito esta reação. E tem outra coisa também. Eu acho que a direita brasileira, eu não digo que ela não é mais forte que a direita americana, tá longe disso. Mas ela tem uma presença na internet que é tão forte quanto a americana e é mais forte do que a esquerda. Sim. Então, quando o negócio saiu, todo mundo veio e ficou... Sim, porque esse tema, ele foi consensual dentro da direita, sem combinar. Sim. O Gado não atrapalhou, até falou umas coisinhas lá, meio ampassama falou, e o resto todo plau bateu, e a esquerda não estava em uníssono.
Porque, falando uma coisa que é real, dentro da esquerda isso foi uma operação do PSOL. Sim. O PT e o PCdoB, né? Prenderam o jovem, não sei o que, eles são obrigados a dar aquele biscoito ali, mas é uma coisa específica. Mas é muito estranho, assim, é muito louco que aqui... E veja só, tava muito... Quem olha, tá muito fácil pro PSOL fazer essa regra de 3 com os Estados Unidos. E não foi fácil. E eu acho que eles vão só buscar uma saída honrosa. Agora sim, mas eu acho que eles vão tentar isso de novo. Pode tentar, mas assim, essa história do Borba Gato, eles trataram, eu acho que eles viram como uma derrota. Né? Terminaram preso. E assim, não rolou a população lutando pela soltura do cara. Ficou A só população tá cagando né? pra isso. Pô. A população tá preocupada com o preço do arroz. Preocupado com, como é, Galo e Jéssica. Galo e Jéssica. Ninguém tá nem aí pra isso. Foda-se. Isso é a esquerda mesmo. E alguns liberais que ficaram com problema de consciência, dizendo que a prisão tinha sido excessiva e tal. Eu, graças a Deus, fiquei muito feliz que estão resgatando